Queridos alunos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de tratamento de efluentes. Hoje é o nosso terceiro conteúdo, né? Nós falamos já sobre os lodos ativados, sobre as lagoas de estabilização, e hoje nós vamos falar sobre os filtros biológicos, que também consistem num tipo de tratamento muito comum aqui no Brasil. Então, muitas ETs utilizam esse tipo de sistema, né? Nós vamos ver algumas variáveis desse sistema de filtros biológicos e as principais características deles. Estou voltando de um resfriado, então de vez em quando vai passar um paninho no meu nariz, de vez em quando vocês vão escutar uma fungada, de vez em quando eu vou ter que parar para beber uma água, porque está tudo ressecado, mas seguimos firmes e fortes, beleza? Então, vamos falar sobre esse sistema que é chamado de filtros biológicos para tratamento de efluentes. Bom, eles são basicamente leitos de percolação, ok? Feito com material altamente permeável. Percolação é a passagem da água, ou de um fluido no geral, né, por um meio poroso, né, envolvendo esse meio e passando lentamente. Em outras palavras, é como se fosse uma infiltração, né? Só que a percolação geralmente é o nome de um processo mais lento, né, onde alguma coisa está acontecendo nesse meio tempo também, tá bom? Então a gente vai percolar o efluente por um meio altamente permeável. E o esgoto, né, que vai ser tratado, ele vai percolar no sentido vertical, então de cima para baixo. Então eu vou fazer o meu esgoto passar através de um meio, né? Imagina que isso aqui pode ser uma mídia, um meio suporte, tal. Meu esgoto vai passar bem próximo a ele e nesse processo ele vai sendo tratado à medida que ele passa bem próximo a esse meio suporte aí. No material de enchimento do leito, vai se formando uma película gelatinosa que nós chamamos de massa biológica, composta por micro-organismos, e onde vai sendo retida a matéria orgânica a ser decomposta. A gente também pode chamar isso aqui, tá, de biomassa aderida. Biomassa aderida. Uma vez que é composta por flocos biológicos, né, e que ela está aderida ao meio suporte, ok? Então, as bactérias que vão estar bem na superfície desse meio suporte serão as responsáveis pela degradação da matéria orgânica quando o efluente passar percolando esse meio suporte. Então, é como se fosse de fato um filtro, né? Então, no processo de filtração, a água passa pelos poros do meio filtrante, areia, carvão, pedregulhos, só que a finalidade é que as partículas fiquem retidas nesses poros. Aqui também. Só que além da partícula ficar retida, eu quero que os meus micro-organismos se alimentem dela. Então eu vou reduzir a carga orgânica utilizando esses dois princípios, a alimentação microbiana e a retenção da matéria orgânica. Eles podem ser classificados como filtros de baixa taxa, taxa intermediária ou de alta taxa, tá bom? E alguns autores vão chamar, em vez de taxa, de carga. Baixa carga, carga intermediária ou alta carga, mas é a mesma coisa. Está se relacionando à quantidade de matéria orgânica que você coloca por espaço disponível, né? Então, quanto mais matéria orgânica eu coloco no mesmo espaço, maior vai sendo a carga que eu estou aplicando no meu sistema. E aí a gente pode ter variações, né, para melhor ou para pior em função disso. São considerados reatores aeróbios. A gente ainda está vendo todos os tipos de tratamento aeróbios, tá bom? Pois o ar vai poder circular livremente entre os espaços que são gerados ali, entre os espaços vazios. A remoção da DBO nesse tipo de sistema pode alcançar até 90%, né? Se ele for bem operado, se ele for bem cuidado, se ele estiver trabalhando do jeito que ele foi de fato projetado. Mas, geralmente, o que eu tenho visto é um filtro biológico associado a algum outro tipo de tratamento para conseguir alcançar altas remoções de carga orgânica. Então, um reator anaeróbio com filtro biológico, por exemplo, né? A remoção de patógenos também fica entre 60% e 90%. Então, basicamente,
eu vou economizar lá na frente com produtos desinfetantes. Nesses sistemas pode ocorrer também a desnitrificação. Então, se eu quiser eliminar nutrientes, principalmente nitrogênio, mas também fósforo e potássio, esse sistema também é viável para isso, em alguns casos. Mas ele requer necessariamente decantadores primários e secundários. Então, isso aqui já é uma desvantagem de certo ponto, porque você precisa agora de mais área, precisa de mais, mais construção, né? Porque você vai ter que construir um decantador primário, construir um decantador secundário. Geralmente você faz isso aos pares. Então, são 2 decantadores primários, 2 filtros, 2 decantadores secundários. Então, já estamos falando aí de 6 dispositivos para serem operados e mantidos. Então, isso vai criando isso vai ficando cada vez mais complexo, mais caro de operar, com mais probabilidades a dar problema, né? Então, isso seria uma desvantagem desse tipo de sistema, né? Nós vimos, por exemplo, que alguns tipos de reatores de lodo, olha aí, ó, de lodo ativado, né? Alguns tipos de sistemas dispensam os decantadores primários, por exemplo, né? Também as lagoas de estabilização. Mas tudo é questão de projeto, custo, área disponível. Bom, e assim como os lodos ativados, né? A gente também pode ter a recirculação do lodo ou também do efluente, né? Então eu posso recircular o lodo para aumentar a eficiência do filtro biológico, ou posso recircular o efluente também, caso ele não esteja alcançando o nível de degradação que eu quero, o nível de remoção da carga orgânica que eu quero, ok? Então, existem várias maneiras possíveis de associar esse projeto. Alguns recirculam lodo e efluente, alguns recirculam lodo para o começo do reator, outros recirculam lodo lá para o decantador primário, outros recirculam efluente lá para o começo do processo, outros recirculam efluente para o reator do tratamento secundário. Então, vocês vão ver que existem várias variáveis possíveis, tá? E eu não vou explicar cada uma delas, porque não convém, tá bom? Mas existem. Eita, Lelê. Só mudar o tempo que o tiozão aqui vai ficando velho. Então, ó, isso aqui é um filtro biológico, tá vendo? Assim como um filtro de água, o esgoto vai de cima para baixo, né? Só que ele não entra no meu sistema afogando ele. O filtro de água que nós temos lá nas ETAs, eles trabalham de certa forma afogados, né? Então eu mando todo o volume de água para cima dele e aquela água vai percolando os poros. Aqui não, ele não pode trabalhar afogado, porque senão eu crio uma condição anaeróbia. Então se eu criar uma condição anaeróbia, o filtro perde o seu sentido, né? Ele passa a ter outros problemas operacionais. Então, o esgoto vem através desses braços giratórios que vocês estão vendo aqui, ó, esses 4 braços giratórios, né? Então, esses braços vão girando aqui dentro desse sistema, né? E o esgoto vai sendo irrigado, né? Ele vai sendo lançado na superfície do meu sistema, descendo entre os poros disponíveis. O que vocês estão vendo aqui também são as britas. Nós vamos falar mais para frente os tipos de meio suporte que nós podemos usar, tá? Ele vem o esgoto aqui de baixo para cima, né? Passa por esse distribuidor, vamos chamar assim, né? Esse anel de distribuição. E daqui ele vai para cada um dos respectivos braços para fazer esse processo de irrigação, né? E ele vai girando bem lentamente, bem lentamente. Aqui um outro modelinho para vocês verem, né? Tem até um matinho crescendo aqui perto do anel distribuidor, tá? Provavelmente essa aqui deve ser a entrada do efluente, né? Então ele entra, passa pelo meio suporte e sobe em direção ao eixo central, em direção né, a esse anel distribuidor, para depois ele ser espalhado pela superfície do meu sistema. Aqui também, só que nós temos 6 braços distribuidores, e o que vocês estão vendo aqui não é mais brita, mas são mídias, nesse caso, placas lamelares. Não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre decantação da água, lá na nossa matéria de tratamento de água, né? Um dos fatores que impactam o rendimento é a área superficial. Então, como que a gente aumenta a área superficial, né, sem aumentar o tamanho do meu reator? Eu coloco essas placas lamelares e eu vou ter várias superfícies possíveis para os micro-organismos aderirem, né, e terem o seu crescimento ali.
Esse aqui também que bonitinho, né? Mas parece que está construindo ainda, né? A pedrinha está toda seca. Esses buracos que vocês estão vendo aqui, provavelmente são buracos de aeração. Nós vamos ver mais para frente também que esse sistema ele é um sistema aeróbio, então ele precisa de janelas para que o ar possa circular livremente de baixo para cima ou de cima para baixo também. Então, provavelmente esses buracos aqui é por onde o ar vai entrar, né, para ir de baixo para cima, aerando todo esse meu sistema aqui, tá bom? Mas é uma suposição minha, já que não fui eu que projetei isso daí. E aqui foi onde eu, de certa forma, trabalhei lá em Americano, né? Na verdade, eu trabalhava na parte de projetos. Quem cuidava disso aqui é um amigo meu, um excelente tecnólogo, diga-se de passagem, tá? O Guilherme Maziviero. Cara bom, é bom mesmo de serviço. E ele fez o possível aqui, mas sem apoio, sem infraestrutura, sem dinheiro, né? Também não dá para fazer milagre, né? Então, vocês estão vendo aqui em cima um decantador primário, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? E aqui nessa foto, ele corresponde a essa unidade aqui, ó, tá? Aqui vocês estão vendo os filtros biológicos, tá vendo? Boa tarde, seu Plínio. Boa tarde, Boa tudo bem? tarde. Joia. Então tá bom, Então tá bom. Eu já comecei a aula aqui, mas depois eu volto qualquer coisa, tá? tudo bem. Desculpa Então, atrasar. imagina, filho, imagina, fica tranquilo. Então esse aqui é o filtro biológico. Então esse aqui é o decantador primário. Daqui ele segue para o filtro biológico. E daqui ele segue para o decantador secundário, que é esse aqui, tá? Só que esse aqui parece que está desligado, né? E nessa foto aqui de baixo não dá para ver direito, tá bom? Mas aqui a gente consegue ver os braços distribuidores, né? A gente consegue ver mais ou menos a altura que tem esse filtro biológico, como ele é bem alto. Esse tanque que vocês estão vendo aqui é o tanque de equalização e distribuição. Então, dos decantadores vai para esse tanque que tem aqui, e daqui ele distribui para os dois filtros, né? Igualmente o efluente para os dois filtros. Então, a gente, como eu falei lá no começo, ó, a gente sempre constrói aos pares. Então, eu tenho duas linhas para operar. Caso uma dê problema, eu tenho a outra de backup, tenho a outra de sobressalente, para que eu não fique sem tratar o meu sistema, para que ele não pare de jeito nenhum, tá bom? Então, aqui foi onde eu trabalhei, lá em Americana. O rendimento aqui era baixo, se não me engano, estava em torno de 40%, mas porque a Americana tinha uma série de problemas que vão muito além da parte estrutural, simplesmente, né? A cidade cresceu de uma forma meio descontrolada e desordenada, tem muita indústria têxtil, muito efluente químico, então isso também contribui para o baixo rendimento dessa estação aqui, tá? Só para voltar um pouquinho para o seu Plínio que acabou de entrar, nós estamos falando dos filtros biológicos, tá, seu Plínio? Filtros biológicos, ó, que são esses Tá bem. dispositivos aqui, né? Então, o efluente vai lá para cima, nessa peça preta que a gente está vendo aqui, essa peça central, e aí ele é distribuído para esses braços que ficam girando na superfície do filtro, e o efluente vai descendo e percolando o meio suporte. E nesse processo de descida e percolação, a matéria orgânica vai sendo degradada, tá? E é um tratamento aeróbio. Então eu tenho oxigênio aqui dentro presente. Então a gente viu algumas fotos desses filtros biológicos, que é uma das outras possibilidades para o tratamento de efluentes. Tá? Tem mais fotos também na sequência, mas qualquer dúvida que você tenha, seu Plínio pode me chamar também. Tá bom, obrigado. Disponha. Tá? Bom, como é um tratamento biológico, né? Os micro-organismos, então, eles vão se aderir ao meio suporte, que a gente pode chamar também de mídia, e lá eles vão se desenvolver. Então, qual que é a diferença do filtro biológico? A principal diferença do filtro biológico para os outros sistemas que nós vimos até hoje, lodos ativados e lagoas de estabilização, que aqui a maior parte da minha biomassa ela está fixa, ela não está solta, né, no meio aquático, ela está fixa, aderida a um meio suporte, a uma mídia, e lá ela cresce, se desenvolve, diferente dos reatores do lodo ativado ou das lagoas de estabilização, que a minha biomassa pode ser, né, pode ficar disponível para ir para onde ela quiser, tá? A camada mais próxima do meio suporte é uma fina camada anaeróbia.
Aí você vai falar, professor, mas você acabou de falar que é um tratamento aeróbio. Sim, tá? O filtro opera de maneira aeróbia, mas na camadinha mais próxima do meio suporte, forma-se uma película anaeróbia em razão da camada aeróbia que está por fora, né? Então, essa camada aeróbia não deixa com que o ar chegue até a mídia, chegue até o meio suporte. Então, então, bem na mídia, bem na películazinha que se forma ali, forma-se uma fina camada anaeróbia, mas ela vai se alimentar principalmente dos micro-organismos que estão morrendo, os micro-organismos de cima, né? Os micro-organismos aeróbios que vão morrendo, morrendo, indo para o fundo dessa película gelatinosa e servem de alimento para os micro-organismos anaeróbios. Eles também decompõem a matéria orgânica, sim, tá? Mas em muito menor quantidade. Falei que estou voltando do resfriado, então a aula hoje vai ser com bastante folgação, bastante água e bastante paninho, seu Plínio. Tanto que se eu estiver falando baixo, o som estiver ruim, tá? Não, tá ótimo. Tá ok. Segundo resfriado em 20 dias. Eu sou muito. Nossa, eu preciso tomar uma vitamina C, não é possível. Dois resfriados? Em 20 dias, preciso tomar uma vitamina C, porque não é possível. É complicado. Bom, com o passar do tempo, tá? Essa película bacteriana, ela começa a crescer, crescer, cresce muito. Então, o vão de passagem da água diminui, né? O espaço que a água tem para fluir vai ficando cada vez mais estreito. Isso ocasiona um aumento da velocidade. Vamos lembrar da hidráulica básica lá, né? Vazão é igual a velocidade vezes a área, tá bom? Se eu começo, né, a diminuir a área possível, né? Se eu começo a diminuir a área, o que que acontece com a velocidade? Ela aumenta para manter a vazão constante. Então, consequentemente, o que vai acontecer é o aumento da velocidade. O aumento da velocidade aumenta as forças de cisalhamento sobre essa película gelatinosa. Então, ela começa a ser arrastada, ela começa a ser despregada da mídia pela velocidade da água passando por ela. E isso tem que acontecer para que cresçam novos micro-organismos mais saudáveis, mais novos, com uma, né, uma disposição maior para se alimentar. Então, isso é perfeitamente normal e perfeitamente previsível. O que não pode acontecer, claro, é o entupimento dessas passagens, porque a velocidade da água não está tão alta assim, ou porque a proliferação foi muito grande, aconteceu algum tipo de boom de crescimento bacteriano, né? Mas tudo isso é mantido dentro dos parâmetros operacionais para que o filtro funcione sem problemas. Então, essa imagenzinha aqui que eu tentei fazer, essa pecinha central é a tal da mídia, né, ou meio suporte. Pode ser pedra, hoje em dia a gente está optando pelos meios suportes de plástico, porque são mais leves, mais duráveis, mais baratos, tem muitas vantagens, né? E não só isso, tem uma área superficial maior, né? Se você pensar pedra, você só tem a parte de fora dela para os micro-organismos crescerem. Agora, a mídia de plástico, não. Você faz a mídia redondinha e você faz várias segregações dentro dela. Então, além da área de fora para os micro-organismos crescerem, eles podem crescer também nesses vãos internos. E aí você aumenta mais ainda a eficiência desse sistema, tá? Então, a primeira camadinha, bem aderida aqui ao meio suporte, é aquela camada anaeróbia. Aqui eu vou ter desprendimento de gases como metano, gás carbônico, amônia e gás sulfídrico. Então, esse tipo de dispositivo pode causar algum tipo de odor? Pode, tá? Por causa dessa película pequenininha aí. Por isso que tem que ser sempre muito bem monitorado, muito bem controlado, para que isso não aumente demasiadamente. Essa segunda película aqui é a película aeróbia. É ela também que vai decompor a principal fração da matéria orgânica para mim, gerando basicamente gás carbônico e água. E isso aqui sim não tem cheiro. Então a geração de gás carbônico e água tende a ser muito maior por causa das películas aeróbias que são muito mais densas do que a película anaeróbia. O efluente vai passar bem próximo aqui, né, dessa camada anaeróbia, dessa camada aeróbia, né, para ser tratado. E o oxigênio vai estar disponível, né, para todos os micro-organismos que queiram utilizá-lo.
Então a gente pode ver essas 4 camadas formadas, 4 camadas assim, 3, né? Porque o oxigênio a gente não vê, mas o espaço que tem depois da camada do efluente é onde o oxigênio estará disponível para ser utilizado e consumido. E a soma das 2 camadas, a camada anaeróbia com a camada aeróbia, é o que nós chamamos de película biológica, tá bom? Então é isso aqui que vai decompor a matéria orgânica para a gente. E essas são as Professor, fases de crescimento. Oi, pois não, Plínio. esse suporte aí tem um formato de disco, é? Eu tenho umas fotos dele mais para frente, Ah, mas tá bom. ele pode ser uma brita, né? Ou ele pode ser chamado de anel de Hashing. Então ele é Ah, como se fosse uma tampinha de garrafa, toda cortadinha, cheia de estrias. entendi. Ele faz uma camada com aquelas pecinhas, né? Isso mesmo, Tá, tá. tá? Então, assim que eu encho o meu reator, né, começa a se formar então a película aeróbia primeiramente, né? Então, nessa imagem 2 aqui, a gente tem primeiro a formação da película aeróbia sobre a mídia. Só que aí essa película aeróbia começa a crescer e o oxigênio já não consegue alcançar essa parte mais próxima da mídia. O oxigênio não alcança o fundo dessa película. Então aqui começa a se desenvolver essa camada anaeróbia, tá? Dessa imagem 3. Então nós temos essas 2 camadas trabalhando simultaneamente. Chega um momento que a camada aeróbia, somada à camada anaeróbia, fica muito grande, começa a ficar instável. Então, o espaço que tinha para o efluente passar, né? Imagina que eu tenho uma mídia aqui e outra mídia aqui, né? O efluente passava no meio, essas camadas começam a crescer, começam a crescer, começam a crescer. Então, antes meu efluente tinha todo esse espaço para passar, agora não tem mais. Só sobrou esse vãozinho aqui. Então, o que vai acontecer neste ponto específico? Eu vou ter um aumento da velocidade. Quando aumentar a velocidade demasiadamente, ela vai começar a arrastar essas películas embora, que é o que a gente está vendo nessa imagem 5 aqui. O desprendimento da película acontece, e isso é importante, como eu disse, para a gente renovar os micro-organismos desse meio. A mídia fica, teoricamente, descascada, né? Não fica descascada por inteiro, mas pedaços dela vão se descascando, e aí ela volta para o começo do crescimento bacteriano. Então, essas são as etapas do crescimento microbiológico dentro dos filtros. E como que funciona, então, esse sistema, a grosso modo, né? Após o efluente passar pelo decantador primário, ele vai ser bombeado ou descer por gravidade, vai depender da cota do terreno, claro, né? Até a parte superior do filtro. Então, primeiro eu tenho o decantador primário, numa cota mais alta, né? Ou pode ser até na mesma cota, mas aí eu vou precisar bombear depois. E aí, por gravidade, o meu efluente desce para a entrada do filtro. Na superfície, como eu falei, eu vou ter aquele braço giratório que vai girando e jogando o efluente por toda a superfície do filtro. É importante que seja de uma maneira homogênea, né, para que eu não tenha poças, não se formem poças, também para que o efluente não desça por nenhum pedaço mais favorecido, para que ele seja igualmente distribuído. O efluente, então, vai descendo ao longo do filtro, percolando o meio suporte. Nesse processo, então, a matéria orgânica vai sendo degradada e o biofilme aumentando o seu tamanho. O efluente tratado, então, é recolhido na parte inferior e encaminhado para um decantador secundário para retirar esse lodo biológico que se formou e se desprendeu. Dependendo da taxa que eu aplico, parte do lodo ou parte do efluente pode ser recirculado, como se fosse um processo de lodos ativados. Então, como eu comentei, eu posso recircular ou o lodo, ou o efluente, ou os dois. E aí, para onde que eu vou recircular? Se fosse um processo de lodos ativados, eu recircularia o lodo logo para a entrada do reator. Mas no filtro biológico existem algumas variáveis. Eu posso recircular o lodo lá para o meu decantador primário, para ele ser desaguado novamente. Ou eu posso recircular o efluente para o começo de todo o tratamento, ou para o começo do reator aeróbio do filtro biológico, né? Então, existem várias possibilidades que o pessoal vem testando para tentar melhorar ainda mais a eficiência desse sistema. Então, esse fluxograma que eu fiz aqui parece confuso, mas é tranquilo, tá?
O efluente vai chegar na minha ET, vai passar pelo tratamento preliminar, como todo efluente, né? Então ele vai ser gradeado, desarenado, e eu vou medir a vazão dele. Se eu precisar corrigir algum parâmetro, né, pH ou coisa assim, que também acontece aqui na calha partial. E aí ele vem para o meu decantador primário, que é esse tanque circular aqui. No decantador primário, eu vou ter a saída do lodo primário, que é essa setinha em vermelho. O lodo primário não tem muito o que fazer com ele, tá? Então ele vai direto para o tratamento do lodo, para ser lá digerido e depois disposto no ambiente. No tratamento primário, então, o efluente vai para o meu filtro biológico. Aqui é o tratamento secundário, né? Então ele vai ter a redução da matéria orgânica, da DBO dele, vão se formar os flocos biológicos, que aí então eu preciso encaminhar para o decantador secundário. Então eu encaminho de novo para outro decantador para retirar esse lodo, tá? E aqui eu posso escolher. Eu posso, se eu quiser, recircular o efluente, né? Então eu posso recircular ele aqui para o começo do meu filtro novamente, ou posso recircular ele lá para o começo do decantador primário. O lodo secundário, eu também posso encaminhar ele aqui para o início do meu filtro ou para o meu decantador primário, né, para diminuir um pouco a quantidade de lodo que vai descer, né, junto com o efluente. Então, existem essas variáveis de recirculação que a nós, ou no caso a vocês técnicos, né, não compete muito projetar isso, mas saber que elas existem, tá bom? Feito esse processo, então, o meu efluente vai para o corpo receptor, né, com a carga orgânica reduzida de uma maneira substancial quando for bem operado e bem trabalhado, tá bom? Como eu falei, qual que é o problema? Um dos problemas, né? Olha a quantidade de dispositivos que eu preciso operar. 2 decantadores, um filtro biológico que trabalha por percolação. Então, essas coisas encarecem. Eu preciso ter, às vezes, sistema de recirculação de lodo ou de recirculação de efluente. Então, isso encarece um pouco o processo, isso deixa o processo muito operacionalizado. Então, tem seus prós e contras aí que a gente tem que colocar na mesa, na hora do projeto. Aqui vocês podem ver novamente o braço distribuidor, tá? A mídia suporte, que é essa camada preta. E aqui o braço distribuidor é uma calha, né? Uma calha cheia de vertedores. Então o efluente vem por essa calha, né? E vai sendo lançado por esses vertedores aqui, ao longo de todo o diâmetro aí. Aqui novamente, né? Então esses braços vão girando, como eu já comentei com vocês. Aqui para vocês terem uma noção do tamanho, né? Olha, isso aqui é uma pessoa trabalhando no sistema. Então olha o tamanho do cara aqui e olha o tamanho do distribuidor. Então a gente pode ter filtros bem grandes. E o que são os filtros, então, de baixa taxa? São aqueles que a gente aplica uma pequena taxa de matéria orgânica, de DBO, por volume de filtro. Então, a taxa que eu aplico é de 1 a 4 metro cúbico por metro quadrado de filtro por dia. Então, são valores razoavelmente pequenos, né? 1 a 4 metro cúbico por metro quadrado. Isso por dia. Então, são valores muito pequenos de volume de efluentes a serem tratados. E a DBO, então, também fica num valor bem baixinho, de 0,08 a 0,32 kg de DBO por metro cúbico. Então é muito pouquinho de DBO que eu vou fazer isso. Mas, né, quais são as vantagens, entre aspas? Né? Primeiro que são filtros razoavelmente rasos. Então a camada filtrante dele, a camada para ser percolada, tem entre 1,5 m a 3 metros. Alguns autores recomendam que seja de 1,80 m. O meio filtrante geralmente são de pedras, de britas, né? Uma vantagem é que o lodo já sai estabilizado. Como a quantidade de matéria orgânica que eu aplico é pequena, os micro-organismos começam a ficar com muita fome. Então eles começam a entrar naquela fase lá estacionária, na fase endógena, que a gente viu do ciclo biológico, e eles começam a se alimentar um dos outros. E como consequência, eu tenho a estabilização do lodo. Então isso é uma vantagem. Eu tenho uma eficiência razoavelmente grande na remoção da DBO e da nitrificação dos nutrientes. Consomem menos energia e são operacionalmente mais simples. Então parece que é só coisa boa, né? Mas não é bem assim. Eles requerem áreas muito grandes devido a essa baixa taxa que eu aplico.
Como a taxa a ser aplicada é pequena e a altura do meio filtrante também, dependendo da vazão, eu preciso compensar isso em tamanho de área. Então eles vão ficando cada vez mais largos, né? Mas com um raio muito grande. E eles também têm uma menor capacidade de adaptação ao efluente. Então, se o meu efluente tiver alguma alteração brusca de característica, matéria orgânica, pH, algum outro poluente assim, esse dispositivo de baixa taxa está mais suscetível a ter a queda no rendimento por causa disso. E eu também posso ter muito problema com proliferação de insetos. Sabe aquelas mosquinhas de banheiro que parece que não faz nada? Na verdade, elas estão comendo a matéria orgânica que cresce no meio do azulejo e tal. E aqui também, só que aqui isso começa a ser um problema porque elas se proliferam de uma maneira muito intensa. Então, se isso for próximo a residências, se isso for próximo à área de trabalho dos funcionários e tal, isso vai ser um incômodo muito grande. Porque não só essas mosquinhas, né, mas também questão de barata, essas coisas assim, putz, tem a rodo lá, tá? Então, esse é um dos problemas desse filtro. Ele costuma ter muito problema com proliferação de insetos, uma vez que o efluente desce muito lentamente, então dá tempo do inseto depositar o seu ovo, ter o crescimento da larvinha e tudo mais. Os de taxa intermediária, eu já aplico uma vazão, né, maior, de 4 a 10 metros cúbicos por metro quadrado por dia. E a taxa de DBO também, de 0,24 a 0,48 kg de DBO por metro cúbico dia. A profundidade do leito já começa a diminuir um pouquinho, né? Vem de um. Não, perdão. Na verdade, está mais ou menos a mesma coisa, né? Diminui um pouquinho. De 1,25 a 2,25, então eles são mais curtinhos também. Só que nesse caso, o lodo sai parcialmente estabilizado, diferente dos filtros de baixa taxa, que eu não preciso me preocupar tanto com o lodo, aqui essa preocupação já começa a acontecer. E aí é mais outro dispositivo que eu tenho que operar, né? Então, fazer o desaguamento do lodo, tal, a digestão anaeróbia dele, tudo isso começa a virar um problema para mim. Meio filtrante também geralmente são pedras, né? E a eficiência dele é intermediária na remoção de DBO e nutrientes. Como a eficiência é intermediária, eu costumo ter a recirculação do efluente ou do lodo, diferente também dos tanques de baixa taxa, que a recirculação do efluente nem sempre é necessária, aqui já começa a se tornar quase obrigatória. O problema com a proliferação de insetos costuma ser menor, e alguns autores, porém, estão desaconselhando o seu uso, porque ele não é nem um filtro de baixa taxa e nem um de alta taxa. Mas ele tem características de filtros de baixa e características dos filtros de alta. Então, operacionalmente, ele pega, vamos dizer assim, o melhor e o pior dos dois. O melhor e o pior dos dois tipos de sistemas. Então, é melhor que você faça ou um de baixa ou um de alta taxa. E não fique com essas coisas positivas e negativas mesclando essas duas. Claro que ainda existe, é possível de ser projetado e construído, mas alguns autores estão desaconselhando a construção desse tipo de dispositivo. E os de alta taxa, tá? A gente aplica uma vazão de efluente muito grande, de 10 a 40 metros cúbicos por metro quadrado dia. A carga orgânica também é bem alta, né? De 0,32 a 1 kg de DBO por metro cúbico por dia. O leito já é mais fininho, de 1 a 3 metros cúbicos. E o meio filtrante aqui pode ser tanto de pedras quanto de plástico. No caso, essas mídias que eu comentei, que são os anéis de Hashing, tá? Porém, o lodo aqui não sai estabilizado. Então, eu já preciso, com toda certeza, prever um sistema de tratamento do lodo. A eficiência é a menor dos três, tanto para DBO quanto para nitrificação. Consequentemente, então, é obrigatório a recirculação do efluente para melhorar o rendimento. Só que, como eu uso alta taxa, o meu efluente desce uma velocidade muito mais rápida, vamos dizer assim, o problema com a proliferação de insetos costuma ser raro. Ser raro não quer dizer que não aconteça, ok? Mas é menos provável de acontecer do que nos filtros de baixa taxa. Também outra vantagem é que o meio é mais resistente a mudanças nas características do efluente, só que eles consomem mais energia e operacionalmente eles são mais complexos, uma vez que você tem que ter obrigatoriamente a recirculação do efluente ou do lodo. Então esses são os três modelos de taxas que nós podemos aplicar
dos filtros biológicos. E vocês vão ver também na literatura que, além desses 3 tipos de taxas, existem outras que também estão cada vez mais comuns no dia a dia, que são os filtros de supertaxa ou torre biológica. Esses filtros eles são mais estilo charutinho, né? Eles são mais fininhos e mais altos, como se fossem aquelas torres de água, de abastecimento de água. Diferente dos filtros de taxas normais aí, que eles são mais largos e mais rasos. Então, eles podem ter até 12 metros de altura, né? Obrigatoriamente, a gente tem que usar mídias plásticas, porque senão ele fica muito pesado. Só que, olha só, eu posso aplicar uma taxa de até 6 quilogramas de DBO por metro cúbico. É muito, 6 vezes mais do que os filtros de alta taxa, né? Então, é bacana isso. Claro, né? Eu economizo em área, porque eles são mais magrinhos, mas mais espichados para cima. E aí, novamente, tem os seus prós e contras dele ser tão alto assim também. E a gente tem o chamado filtro biológico grosseiro, que é um filtro de alta taxa utilizado antes do tratamento secundário. Ele é mais comum para efluentes com elevada DBO, mas vem caindo em desuso com a utilização dos reatores anaeróbios. Então, esse filtro biológico grosseiro é meio esquisito, né? Porque ele não faz exatamente o tratamento secundário. A ideia seria que ele tratasse o lodo do seria como se fosse um tratamento primário, só que o lodo já ia sair digerido. E aí depois eu faço o tratamento secundário de fato na próxima etapa, em algum outro tipo de sistema. Mas é meio complicado tratar ele assim, então a taxa dele tem que ser alta, nem sempre dá para recircular o efluente por causa do lodo, de entupimento, então é uma coisa que tem caído em desuso. Eu, particularmente, nunca vi nenhum, tá? Desse filtro biológico grosseiro. Os outros, sim, tá? E o meio filtrante, aqui que o seu Plínio perguntou, né? Bom, os primeiros sistemas de filtros biológicos usavam pedras, no caso, britas, né, de número 4, né? Existem outras, mas basicamente essa, como meio suporte para o crescimento bacteriano. Só que o peso específico desse material limitava o tamanho dos filtros, porque precisava de pilares cada vez mais grossos para resistir a toda essa massa que vinha em cima, todo esse peso, né, que tinha que ser suportado. Então eles precisavam de áreas superficiais muito grandes, porque para que ele não ficasse muito pesado, eu tinha que distribuir isso numa área maior para diminuir o peso superficial que ia ficar sobre, né, esses pilares, por exemplo. Então o avanço tecnológico levou ao desenvolvimento das chamadas mídias plásticas, ou os anéis de Hashing, e também os módulos lamelares, que são os mesmos, muito parecidos pelo menos, né, com o que a gente viu nos sistemas de decantação de água, né, lá nas ETAs. E isso fez com que a altura dos filtros aumentasse consideravelmente, diminuindo a área superficial requerida e melhorando ainda mais a eficiência e manutenção do sistema. Então, ao invés de pedra, eu uso essas mídias aqui, ó, tá vendo? Qual que é a vantagem em relação à pedra, como eu já comentei? A pedra vai ter só aquela área superficial, então a bactéria, o biofilme, só vai conseguir crescer na superfície. Já esses anéis de Hashing, não. Você tem a parte de dentro para a bactéria se desenvolver, você tem a parte de fora, né? Você tem essa série de ranhuras para facilitar o crescimento biológico. Então, alguns desses anéis aí têm o tamanho de uma moedinha de 25 centavos, outros são igual esse daqui que tem aqui embaixo, aqui, ó, né? Essa mídia, ela já tem o tamanho de um copo, um pouquinho maior que um copo americano, né? Novamente, tudo vai depender do dinheiro, do projeto, do tanto de oxigênio que você precisa, tal. Então aqui vocês podem ver, ó, nessa segunda foto, tem até uma moedinha de 10 centavos aqui, para a gente ter uma noção do tamanho dessas mídias, ó. E olha só, isso aqui é aquele plásticozinho vagabundo, barato. Então, é muito mais barato do que usar brita para preencher o meio filtrante. Esses são as placas lamelares, então são como se fossem várias colmeias que eu vou colocando umas sobre as outras para os micro-organismos se desenvolverem dentro dessas lamelas. E aqui uma foto bem legalzinha que dá para ver os micro-organismos crescendo, né? Então essa fumacinha branca aqui que vocês estão vendo são colônias de micro-organismos crescendo na superfície das mídias. Então são eles que vão tratar o efluente para mim, tá bom?
de tempos em tempos, como eu disse, né? Vai ficando, né? Esse buraquinho aqui vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. Isso aumenta a velocidade da água, até que chega um ponto que a água meio que faz, né, desprende isso, como se fosse um jato de água desprendendo, e aí começa o crescimento de novo, todo novamente. A geometria dos filtros, eles são basicamente cilíndricos, né? Existem modelos quadrados e retangulares, mas particularmente também não vi nenhum operando na minha vida de funcionário dessa área aí, só vi os circulares, né? Nos retangulares eu não tenho um braço giratório, né? Então eu tenho aspersores, sprinklers, né? Como se fosse uma sala, né? Então eu tenho várias tubulações superficiais aspergindo o efluente. Não é um braço circular, ele fica aspergindo o efluente o tempo todo de uma maneira fixa. O efluente vai entrar por uma canalização central e subir até a parte superior do filtro, como eu já comentei com vocês, onde teremos os braços giratórios. Esses braços eles vão girar por ação de motores elétricos ou pela força hidráulica dos aspersores. Então, se for um braço muito grande, né, meu efluente for uma vazão muito grande, sei lá, e o braço ele está tão grande que ele não tem força suficiente para ficar girando, ou ele começa a entortar, a empenar, aí eu coloco um motor elétrico para fazer esse serviço de girar o braço para mim. Mas o mais comum é usar a própria força da água por aspersores. Então eu miro, né, o bocal de saída de uma forma em um ângulo pré-determinado, e quando a água passar por ali, ela vai empurrar esse braço. Então meu braço vai girando sozinho, sem nenhuma necessidade de dispositivos elétricos ou mecânicos para isso. Os filtros são ocos por dentro e preenchidos com meio filtrante. O meio filtrante vai ser apoiado por um fundo falso, né, uma laje toda perfurada, ou placas, né, placas que vão formar a laje, onde vai ocorrer a acumulação do efluente percolado. Na parte inferior, nós vamos ter as chamadas janelas para aeração, ou um outro sistema que permita a entrada de ar. Então, peguei da internet esse desenho esquemático aqui, tá? Esse aqui, então, é o meu tanque de equalização, né? Então, o efluente faz esse caminho aqui, ó. Vem, entra no meu sistema por baixo, tá? E aqui ele vai ser distribuído para esses braços que vocês estão vendo. Ele vai gotejar sobre o meio filtrante, né? Ir descendo, descendo, descendo. Essa estrutura que vocês estão vendo rachurada aqui é uma espécie de pilar para sustentar, né, para apoiar a tubulação de entrada, para apoiar o eixo giratório também. Aqui embaixo eu tenho uma laje toda perfurada e meu efluente cai. O fundo é inclinadinho para empurrar meu efluente para fora. E essas vigas que vocês estão vendo aqui é para apoiar, esses pilares, na verdade, né? É para apoiar tudo isso que vai em cima. Bom, não dá para ver nesse desenho, mas essa parte aqui de baixo aqui, ela é furada, ela tem janelas para o ar poder entrar e oxigenar todo o meu sistema. Então, nesse desenho não dá para ver muito disso daí, nas próximas fotos a gente consegue ver melhor. Então, ele tem essa carinha aqui, como vocês podem ver, né? Nesse caso, o efluente, ele entra lá de baixo mesmo, né? Vem lá do ponto mais baixo do meu sistema, não vem da metade ou do terço dele, passa para os braços e desce percolando, passando pelo fundo falso e sendo recolhido nesse fundo aqui, ó. Esse é o caminho que ele faz, tá? Aqui já dá para a gente ver melhor, ó. Tem uma janelinha aqui, tem outra janelinha aqui do lado direito. Então ele tem várias janelas ao redor dele. Acho que tem um pernilongo me picando, hein? Ah, pernilongo. Então ele tem janelas, várias janelas na parte de baixo, ao redor dele, que é para poder oxigenar toda essa massa que vai para cima aí. Aqui uma imagem bem legal para a gente ter uma noção, né? Novamente, nessa aqui não dá para ver, mas a gente projeta as janelas aqui embaixo, né, para poder oxigenar tudo isso daí. Essas placas amarelas é o que suportam as mídias, e as mídias são esses objetos pretos, né, esses caixotinhos pretos que vocês estão vendo aí.
Esse aqui da Copasa lá em Minas Gerais, olha que bacaninha, que bonitinho, né? São 3 filtros biológicos. Esses bocais ovalados que vocês estão vendo são justamente as janelas de aeração, né? Então o efluente vem e lá por cima ele é aspergido, né, e desce percolando. Acredito eu que essas estruturas aqui embaixo sejam os decantadores secundários. Acredito eu, né? Estou chutando. E bacaninha. Talvez aqui atrás sejam reatores anaeróbios do tipo ASB, esses em marrom, né? Então, o filtro biológico, como eu comentei, ele pode trabalhar associado. Então, eu tenho, por exemplo, tratamento anaeróbio e depois o filtro biológico, por exemplo. Olha que belezura, né? Até a graminha tá bem recortadinha aí, né? Então, o que vocês estão vendo lá embaixo, provavelmente são os decantadores secundários, muito provavelmente, né, por causa da diferença de cota aí. E esses 2 tanques aí em cima são os filtros biológicos. O tratamento secundário inteiro, dá para ver numa foto aí. E caminhando para o finalzinho da aula, deixa eu só ver se o pernilongo me pegou mesmo, hein? Ah, pernilongo safado. Tá coçando agora. Aproveitando que nós estamos falando de filtros biológicos, caminhando para o finalzinho da nossa aula, o princípio do filtro biológico é a biomassa aderida a um meio suporte. Então, nós temos também outras variáveis desse tipo de sistema, que são, de certa forma, também filtros biológicos, né? Porque, de certa forma, o esgoto vai ser filtrado, ou porque a biomassa não estará livre, mas aderida a um meio suporte. Então, nós temos os, né? O pessoal chama de os wetlands, não é as, até eu às vezes me confundo, os wetlands e os biodiscos. Então vamos ver rapidinho o que são cada um desses 2 sistemas e caminhar para o final da aula. Os wetlands também são chamados de método da rampa ou método de tratamento por escoamento superficial. Bonito, né? Então sempre que você vê método da rampa ou tratamento por escoamento superficial, são os wetlands. Wetlands em inglês significa terra molhada, terra úmida, coisa assim, né? Eles vão utilizar o solo como meio filtrante para a degradação do efluente. Embora a gente precise colocar plantas em cima, não são as plantas que vão degradar o efluente, tá? Mas o solo. As plantas também participam do processo de remoção de nutrientes, mas a degradação da matéria orgânica vai ser feita por micro-organismos que estão aderidos nas próprias plantas ou no solo, né? Então as plantas têm um papel secundário nesse tipo de dispositivo. Também é um processo aeróbio. Então, no solo a gente planta gramíneas que também vão servir como meio suporte para os micro-organismos decompositores e auxiliar na remoção dos nutrientes. A gente também pode utilizar uma camada de pedras para evitar a atração. Aqui faltou um A, tá? Evitar a atração. Faltou um A na palavra aqui. A atração de insetos, né? E fornecer uma maior resistência superficial. Possui variações com relação ao tipo de fluxo do escoamento. Então, a gente tem wetlands com fluxo horizontal superficial, horizontal subsuperficial e vertical. Então, ó, no wetland com fluxo horizontal superficial, o meu efluente ele forma uma camadinha de água, né? E vai percorrendo esse caminho horizontalmente aqui, acima do nível da raiz das plantas, então próximo ao caule. O caule e o solo vão funcionar como meio suporte para as bactérias, além do próprio solo também, né? Então a parte do efluente vai filtrar, impermeabilizar o fundo, para que eu não tenha isso indo para o subsolo. Uma parte do efluente então vai filtrar, outra parte vai evaporar pela ação normal do sol, e a outra parte do efluente vai sendo degradada pelos micro-organismos nesse processo, onde o efluente vai se arrastando pelo solo. Às vezes, pelo menos eu, da primeira vez que eu escutei isso na minha faculdade, né, eu achei meio loucura isso, né? Pô, mas você vai jogar o efluente no solo. Parece que é a mesma coisa de não fazer nada, né? Jogar no solo. Mas não é simplesmente jogar no solo. Existe todo um trabalho de preparação do terreno, de impermeabilização, né? A diferença é que você não vai fazer um tanque de concreto, né? Você vai usar o próprio terreno para fazer esse tratamento para a gente.
O fluxo horizontal subsuperficial, então a gente passa o efluente mais ou menos no nível ou abaixo do nível das raízes das plantas, tá? E aí também vai ter um tratamento. E o de fluxo vertical, como vocês podem ver, ele é lançado em cima do nível da raiz e recolhido embaixo do nível da raiz. Então, como consequência, o efluente obrigatoriamente vai ter que fazer um fluxo vertical, de cima para baixo. Então, novamente, tudo vai depender do projeto aí. Os projetos, aqui que está um problema, né? Eles utilizam cerca de 1 a 2 metros quadrados de área para cada 160 litros de esgoto, que é mais ou menos o que uma pessoa gera por dia. Por isso, um dos requisitos básicos do sistema é a necessidade de grandes áreas superficiais. Então imagina, para cada pessoa, a gente usa mais ou menos aí de 1 a 2 metros quadrados de área. Então, se você pensar em uma comunidade que tenha 1.000 pessoas, estamos falando de 1.000 a 2.000 metros quadrados de área. Começa a ficar uma coisa muito grande. E muitas vezes nós temos dois sistemas operando, né? Um alternadamente com o outro, que já seria aí, sei lá, 4.000 metros quadrados de área. Então, isso aqui é mais recomendado para comunidades pequenas, para empresas, né? Que não vão gerar tanto efluente assim ao longo de um dia. As rampas são construídas com pequenas inclinações, entre 2 a 8%, e o efluente é lançado por uma calha na parte superior e coletado por outra calha na parte inferior. Os wetlands verticais podem operar sem a necessidade de um tratamento primário. Aqui está uma coisa bacana. Se for no sentido vertical, você pode operar sem a necessidade de um tratamento primário, sem um decantador primário, que já começa a tornar interessante também. Mas, wetlands horizontais, isso passa a ser necessário. O wetland vertical, né, o efluente vai fazer esse caminho de cima para baixo, então você começa a entupir os poros com o lodo primário. Só que esse entupimento ele é muito lento e de uma forma gradual, né, e controlada. Então não é que vai entupir o tempo todo, né? Jogou efluente a cada 3, 4 dias, você está tendo que parar para tirar o lodo. Não. Isso aí demora 5, em alguns casos já vi alguns autores relatando cerca de 10 anos. Então durante 10 anos você opera o sistema sem precisar retirar o lodo dele. Então isso é uma vantagem operacional imensa, né? E outro bacana desse sistema é que você pode incorporar a parques e jardins, sendo recomendado, como eu falei, para pequenas empresas e pequenas comunidades. Então, ele pode ser usado em projetos paisagísticos. Vamos supor, a gente tem parques aí e os parques têm banheiros. Muitas vezes, dependendo do lugar onde esse parque está, ele não tem um banheiro ligado a uma rede coletora. Parques que são muito afastados, principalmente dos centros de tratamento, esses parques costumam ter fossa séptica, ou às vezes nem isso, né? Se passar um riozinho lá, o banheiro que a comunidade, que os usuários têm, joga direto em algum riozinho. Então, com esse tipo de sistema, você pode incorporar isso ao paisagismo local. Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para vocês verem que bacana. Então, vantagens. Vamos lá. Simplicidade operacional, um altíssimo rendimento. Ó. Existem casos relatados de até 95% de eficiência na remoção de DBO e 90% na remoção de nitrogênio. Mas também eu vi que para fósforo já não é tão interessante. Né? Então, se você tiver um efluente com muito fósforo, seja, por exemplo, de limpeza, fósforo do processo industrial, isso aqui já passa a não ser tão interessante assim. Remoção do lodo a cada 5 ou 10 anos, vixe, está tranquilo. O lodo já sai digerido e pode ser usado como adubo. A gente pode utilizar ele associado com outros sistemas. Então, você faz todo um tratamento primário, secundário. Isso aqui entraria como um tratamento terciário, uma lagoa de maturação ou polimento, por exemplo. E, como eu falei, podem ser incorporados a projetos paisagísticos. Mas requerem grandes áreas superficiais, requerem um bom dimensionamento e operação para evitar o desprendimento de odores e a proliferação de insetos e outros animais, sim. Né? Embora seja um processo aeróbio, ele não tem que ter cheiro, a matéria orgânica ficando muito disponível pode atrair insetos, então moscas, baratas, mas se ele for bem operado, também vejo que parece que não é tão incômodo, não tem tanto problema assim, tá? Não são recomendados para vazões muito grandes,
e requer a poda da vegetação que cresce em cima de tempos em tempos. Tá? Então, só para a gente ver aqui uma imagenzinha mais ou menos de como que são esses wetlands, tem sido muito recomendado esse sistema para pequenas comunidades rurais. Então, você vai lá naquelas comunidadezinhas que tem lá 5, 6 casinhas, mas não tem rede de esgoto, ainda usa fossa séptica e tal. Isso aqui seria uma alternativa para o tratamento de fato, né? Aqui são as camadas que compõem, por exemplo, um filtro vertical. Aqui esse sistema chamado de fitofiltro francês. Então você tem aqui um gradeamento, né? Isso aqui é mais para residências, principalmente. Um sistema de bombeamento com 2 saídas, né? Você usa metade do sistema durante 3 dias aproximadamente, e aí você fecha. Depois você usa a outra metade por mais 3 dias. Então você vai fazendo esse revezamento do sistema, tá? Bem legal. Vocês podem ver aqui que ele tem uma entrada de ar, né? Nesse tubo nesse tubo coletor, ligado ao tubo coletor para oxigenar o sistema. E depois você pode ter um próximo tratamento, caso você julgue interessante. E olha que bacana os wetlands. Os wetlands, sempre estou dando uma dessa, né? Tá vendo? Você não vê o esgoto, você só vê as plantas que crescem em cima, né, dessa camada aí de efluentes, da camada líquida. Tá vendo? Então, muitas empresas estão usando esse sistema como projetos paisagísticos, né? Também empresas preocupadas aí com o meio ambiente, com o futuro e tal. E é bacana você mostrar isso para um cliente, você mostrar isso para sei lá, para alguém que compra alguma coisa de você. Olha só que bacana, tá vendo? Tem até florzinha, né, crescendo aqui. Bem legal. E é um sistema pequeno, como eu disse, porque não é para grandes vazões. Olha só que legal, né? Esse aqui, se não me engano, é lá em Uberaba, eu acho. Em Minas Gerais, que eu vi nesse site aí. É um parque que tem lá em Minas Gerais e o efluente desse parque é utilizado para, né, fazer pelo wetland para ser tratado. Tá? E por último, nós temos os biodiscos, também chamado de RBC, Rotating Biological Contactors. Eles correspondem a meios suportes, que são geralmente circulares, né? Se não forem circulares, são octagonais, né? Ou hexagonais, presos a um eixo central e que trabalham parcialmente afogados. Então, ele sempre vai ter uma camadinha dele em cima da lâmina d'água. É uma tecnologia bem antiga já, dos anos 60, né? E que melhorou consideravelmente nas últimas décadas. Entre os anos 70 e 80, não teve muita instalação, pelo que eu vi, desse tipo de dispositivo, porque como são vários discos colocados assim, como se fosse um pão de forma, né? Imagina que cada pão de forma é um disco, e aí você passa um espeto de fora a fora e vai girando aquilo. Só que isso começava a crescer, a massa biológica começava a entortar os mancais, entortar o eixo, fazer barulho. Então, o pessoal, durante os anos 70, 80, não apostou muito nisso, mas com o advento dos plásticos mais resistentes, com o advento das novas tecnologias, o pessoal está de novo tentando colocar isso aqui em prática. Os discos vão girando lentamente, entre 1 a 2 rotações por minuto, e eles vão funcionar como meio suporte para o desenvolvimento dos micro-organismos decompositores. Então, de novo, sistema de biomassa aderida. Também é recomendado para pequenas comunidades e também para efluentes industriais. Necessariamente, eu preciso de um tratamento preliminar e do tratamento primário. Tratamento preliminar, meio que, com certeza, né? Todo tratamento de efluente requer um tratamento preliminar, né? Mas o tratamento primário também é obrigatório nesse sistema. Então, eu vou ter que ter um tanque a mais. Existe um limite para o tamanho dos discos. Né? Então, geralmente, eles possuem um diâmetro de 1,20 m a 3,80 m. Então, podem ser discos bem grandes. E o comprimento é variável, mas limitado a um máximo de 8 metros. Então, eles são tanques, meu desenho está uma porcaria, com um espaço máximo de 8 metros, né? Meu efluente entra, e aqui ele é cheio de discos rotativos, todo preenchido. Claro que tem foto daqui a pouco, né? E meu efluente vai passando nesse sentido aqui, sendo tratado por esses discos, que vão girando lentamente.
Por essa razão, a gente costuma instalar mais de um tanque em série, né? 3, 4, 5, vários tanques assim em série. E eu posso também ou não ter o retorno do lodo biológico, e geralmente são projetados apenas para a remoção de DBO e sólidos suspensos no caso, né? Mas também podem ser utilizados para desnitrificação. Porém, não é o foco principal dele, já não é tão bom na remoção de nutrientes. Vantagens: área de instalação relativamente pequena, facilidade operacional, porque basicamente você vai ter aquele tanque, tem que manter os discos girando, não tem mais muita coisa que fazer. Não gera odores ou ruídos, claro, né? Com a manutenção em dia, tudo bem lubrificado, etc. e tal. Tem um baixo consumo de energia e possibilita também o reuso do efluente, obviamente, depois da desinfecção e tudo mais, né? Porém, tem um custo de implantação relativamente alto, porque você tem que instalar esses módulos, e eles são construídos em aço, né, ou outro material resistente, instalar os discos e tudo mais. Então, a implantação deles é mais cara realmente. Tudo tem que ficar bem alinhadinho. Se esses biodiscos ficarem tortos, né, o reator ficar torto, você também começa a ter problemas operacionais. Na maioria das vezes você tem que cobrir o sistema para proteger de intempéries. Então a luz solar pode estragar os discos, muita chuva, muito vento, pode prejudicar o sistema. Então eles dependem bastante da temperatura do ar também. E obrigatoriamente eu tenho que tratar o lodo gerado, né? O meu lodo não sai digerido desse sistema aí. Então também vou ter que ter um sistema de biodigestão de lodo. E essa é a carinha dos biodiscos, tá vendo? O legal é que você já meio que compra isso pronto também, né? Você só instala ele na sua empresa. Alguns autores, né, calculam que você pode trabalhar com ele afogado até a metade, então 50% afogado. Outros falam para usar cerca de 40% afogado, e outros falam para você usar cerca de 90% afogado, né? Cada um tem lá suas recomendações e os prós e os contras. O que não pode é trabalhar com ele inteiramente afogado. E aqui o disco, né, ou a mídia. Existem vários tipos também, né? Esse aqui é um disco cheio de outros disquinhos. Tá vendo? Isso aqui são vários disquinhos colocados, tá? Então, isso aqui é meio caro, né? Pra você montar isso, alinhar e tudo mais, encaixar. Olha o tamanho do eixo aqui que tem que ser colocado depois para girar. Então, enfim, tem tudo aí, como eu falei, os prós e contras para a gente conhecendo, né? Olha que bonitinho, né? Mas o pessoal está apostando nisso devido à simplicidade operacional, instalação dele que é mais chatinha, mas depois ele vai tocando sozinho. Aqui de novo, como eu falei, são só imagens para a gente ver esse tipo de sistema, né? Para você não chegar no mercado de trabalho e alguém te perguntar, você já viu um biodisco? Ah, não, Fábio nunca falou disso. Opa, até mostrei foto aí, pô. Tá vendo? Esses aqui já são bem grandes, ó. Eles não são cobertos, tá vendo? E olha que bacana que é a estrutura deles, ó. Então são dispositivos bem maiores que ficam girando, girando, girando e expostos à luz solar, né? Deixar exposto à luz solar tem o risco que é formação de algas. Então, no caso aqui, provavelmente deve ter algum sistema de aeração, não deixa essa água parada para não ter a formação de algas. Mas também, né, o disquinho ali serve de meio suporte para o crescimento microbiano. Olha esse aqui que grandão, bacana, hein? Eu adoro tratamento de efluentes por causa disso. São tecnologias bem legais. Oh, e chegamos ao final desta aula! Maravilha! Alguma dúvida, seu Plínio? Algum comentário que você queira fazer? Deixa eu parar. Oi? Eu gosto desse wetland aí. Ah, é? Você já viu alguma de perto? Não, nunca vi, mas pelo que eu estou aprendendo a respeito, e lá na Aham, faculdade a gente também tem aula de tratamento de efluente, tá? aham. Alguma coisa que você falou aí, eu já vi por lá também. Ai, que joia. Só que esse wetland eu não tinha visto, nem sei se eu vi, na verdade. Se vi, não foi com tanto detalhe. Ah, Mas, matei o pernilongo, ó. Sabia. então, aquela planta que tem lá em cima, inclusive, dá para podar ela e usar como adubo.
Dá. E o próprio solo, né? Porque o solo, depois que você tira a camada de brita, tem um solo argiloso ali, né? Esse solo, como ele vai acumulando nutrientes, matéria orgânica, vai mineralizando aquilo, depois você pode usar esse solo para adubo também. Não só a planta, né? O solo também pode ser usado para isso. Aí tem que substituir solo, no caso. Mas a cada 10 anos, entendeu? Cada 10 anos você meio que escava tudo e começa de novo, entendeu? Esses sistemas eles não são muito fundos, né? Então geralmente você tem uma camada ali de meio metro de solo, depende do tamanho, né? Uma camada de meio metro de solo e em cima já é a planta. Então meio metro de solo, às vezes para você repor, não é a coisa mais cara nem absurda do Exatamente. mundo. Se tiver uma máquina ainda, tira facilmente, né? Então, tranquilo, exatamente. Só interromper a gravação aqui para não ficar muito longa a aula. Mas é exatamente isso. Eu não interrompi, não. Pessoal da internet, olha quem chegou, Aline! Eu vou interromper a gravação aqui, peraí. Para o pessoal da internet, que eu vou subir essa aula para o YouTube provavelmente. Até a próxima. Vocês, alunos, continuem aqui, hein?